Olá pessoal, tudo bem? Graças a Deus estamos aqui mais uma vez. Douglas Cavalcante para uns, Pastor Douglas Cavalcante para outros, autor do livro Entre o Céu e a Terra, juntamente com a Eleusa Cristina, minha esposa, primeiro, segundo, terceiro volume, editora Autografia. Gratidão a todos os internautas, né, pelos likes, compartilhamentos, pelo carinho, pelo amor que tem tido comigo aí, pela paciência, pela busca, pelo raciocínio lógico e que tenha sentido. Queria agradecer aí a Fátima Mingato, né? Colocou aqui agora, já estava sentindo falta dos vídeos. É porque tem os afazeres, né? Estamos no mundo físico, tem esposa, tem, além da esposa, tem os amigos, tem família. Esse final de semana eu tive com a família aqui em casa. Veio mamãe, meu irmão, minha irmã, né, sobrinhos, e fiz aqui com eles o almoço. Minha esposa fez um almoço maravilhoso. Tava uma bênção, né, o almoço dela, da Eleusa. Todo mundo gostou, fez uma sobremesa maravilhosa, foi muito legal. E nós temos esse momento, né? Estamos aqui, temos que viver em família, temos amigos, descontrair, passear, fazer uma ginástica, uma caminhada, né? Ter uma alimentação balanceada, um equilíbrio, procurar estar sempre vibrando alto, pensamentos positivos, sempre aprendendo com o Mestre Jesus, né? Procurando sempre plantar o bem, né? Nunca o mal, para que a gente não possa dar brecha para o mal, vir destruir nossa vida, e aprendendo, evoluindo, subindo os degraus, né, até chegar o dia de ir embora, estar num lugar, num estado de consciência melhor, tranquilo, em paz. Lembrando que hoje é dia 16/4/2019, né, já chegaram mais de 40 milhões de gerações no planeta, e é uma passagem, a Terra é uma passagem. Há poucos dias um amigo meu partiu, um grande amigo meu, Leonardo, mas a vida continua, né? E como já foram primos os nossos filhos, né, meu e da minha esposa, muitos conhecem a nossa história, irmão, pai, etc., mas a vida continua. Mamãe ainda está aí, graças a Deus, mas vai chegar a hora de ir embora, ou eu vou na frente ou ela vai, né? Aí depende da programação, mas a gente vai observando as coisas, a gente sabe muito bem o andar da carruagem, como é que está a situação, né? E quem vai na frente de quem, né? Mas o problema não é esse, não é ir. E todos nós vamos, não tem como fugir disso. A morte física é um fato. Como já gravei vários vídeos aí, provei isso, que a morte física é um fato. Tá? Eu vou estar falando agora, nós estamos falando sobre os arcontes, e eu vou estar falando da onde veio toda essa história, né? Muita gente, um assunto está muito na internet aí, de onde veio toda essa história. Essa história veio de uma biblioteca, tá? Nag Hammadi, pequena localidade no alto do Egito, tá? O Egito é uma nação muito antiga, tá? Tipo os judeus. A gente sabe que existem várias histórias aí entre o Egito e Israel, né? Assim como os indianos, os druidas, né? Povos antigos têm suas histórias e todas elas se conectam muito. São histórias que se conectam muito, tá? Onde em 1945 o camponês Muhammad Ali As-Saman, sou muito bom em falar esses nomes não, encontrou um grande pote vermelho, né, de cerâmica contendo 13 livros de papiro encadernados em couro. No total, descobriram 52 textos naquele sítio, tá? Na primeira análise, para surpresa do Dr. Kispel, a primeira linha traduzida do Coptar foi: essas são as palavras secretas que Jesus, olha só, as palavras secretas que Jesus, o vivo, proferiu e que seu gêmeo Judas Tomé anotou, tá? Anotou.
Fábio Pimenta se inscreveu no canal. Valeu, Fábio. Gratidão aí. Um forte abraço. Um beijão no coração e na consciência, tá? Os manuscritos hoje, conhecidos como evangelhos gnósticos ou apócrifos, tá? Quer dizer, apócrifo que não foi aceitado pela igreja da época. Os doutores da lei, os sacerdotes, os líderes religiosos, não aceitaram essa história, tá? Hoje conhecido como evangelhos gnósticos ou apócrifos, né? Livros secretos, revelam ensinamentos apresentados segundo perspectiva bastante diversas daqueles dos evangelhos oficiais da Igreja Romana. Então, quer dizer, os escritos que encontraram que o próprio Jesus escreveu e guardaram em secreto, Jesus escondeu, segundo o que diz aqui, a Igreja Romana, opa, isso daí não interessa não, tá? Então, queimaram, a gente sabe que a Igreja Romana queimou vários e deteram aquilo que lhes interessava e esconderam, tá lá no Vaticano. E outros livros queimaram, tá? E outros eles não conseguiram deter porque conseguiram, tá me entendendo? Pegar os livros, esconderem, e outros tiraram cópias e guardaram, tá? Informações que a Igreja Católica não queria que fosse divulgada. Mesmo assim, foi divulgada algumas delas, e uma delas é essa daqui, tá? E outros livros apócrifos, apresentados segundo perspectivas diversas daquelas do Evangelho oficial da Igreja Romana. Como, por exemplo, este trecho atribuído a Jesus, ou vivo. Se manifestaram aquilo que tem em si, isso se manifestarem, os salvará. Se não se manifestarem o que tem em si, isso não manifestarem, os destruirá. Tá? Além dos evangelhos e ensinamentos atribuídos a Jesus Cristo, através de seus apóstolos, outros textos compõem o legado de Nag Hammadi, de cunho teológico e filosófico. Teológico e filosófico, tá? Os papiros encontrados em Nag Hammadi tinham cerca de 1.500 anos e eram traduções em copta de manuscritos ainda mais antigos feitos em grego e nas línguas do Novo Testamento, como constatou-se ao verificar que parte desses manuscritos tinham sido encontrados em outros locais, como, por exemplo, alguns fragmentos do chamado Evangelho de Tomé. As datas dos textos originais estão estimadas entre os anos 50 e 180, pois em 180, Irineu, o bispo ortodoxo de Lyon, declarou que os hereges dizem possuir mais evangelhos do que os realmente existem. Tá? Eles possuem mais evangelhos, eles dão garantia, do que os que estão aí. Tá? Evangelhos originais, que não estão na Bíblia Sagrada. Tá? Na Bíblia. Tá? Não vou dizer sagrada porque existem muitos erros. Eu antigamente falava sagrado. Existe na Bíblia. Que são o quê? Vários livros. Tá? Fátima Mingato. Como faço parte para participar do bate-papo? Isso daí foi um bate-papo meu. Eu não quis abrir, senão não dá para conversar, pessoal. É muita pergunta, é muito comentário. Graças a Deus que tem alguns internautas que respondem até por mim para outros internautas. Eu até agradeço por isso, né? Estão dentro da mesma visão. Essa informação que eu estou te passando, a fonte é www.gnosonline.org, tá bom? Vou botar na descrição, tá bom, pessoal? Vou aqui,
botar no favorito e vou botar na descrição deste vídeo, tá bom? Outra situação, um resumo que eu peguei legal aqui também, né? Tá no Códigos não, Hipóstase dos Arcontes. Hipóstase dos Arcontes, tá? O que é a biblioteca de Nag Hammadi? A biblioteca de Nag Hammadi, tá? A biblioteca de Nag Hammadi é a coletânea de textos gnósticos que circulava entre algumas comunidades cristãs dos primeiros séculos. Nessa coleção estão presentes textos de vários gêneros diferentes: evangelhos, epístolas apostólicas, tratados teológicos, Atos dos Apóstolos, Apocalipse e etc. Assim como o Novo Testamento, no entanto, estes livros estiveram perdidos durante vários séculos. Os estudiosos só os conheciam através de críticas que seus opositores, os pais da igreja, fizeram-lhe. Tá? O sumiço desses livros aconteceu devido a algum fato que está relacionado com a sua rejeição pela Igreja Católica, tá? A instituição da época, posterior à sua oficialização como religião oficial do Império Romano. Então, o Império Romano, a Igreja Católica, tá? Na época, eles foram contra essas revelações, vamos colocar assim, que estavam guardadas, 7 chaves, vamos botar assim, e que ia incomodar a igreja, que ia atrapalhar o trabalho da igreja da época. A gente sabe que a Igreja Católica cometeu N erros e falhas da época, tá? E que até hoje ainda comete muitos erros. Isso é pessoal de cada ser que está aqui na Terra, no corpo físico, tá? Vamos lá. Pois alguns dos pais da igreja, os criadores da igreja da época, sobretudo Irineu de Leão, 130 a 202 depois de Cristo, lhes atribuiu veemente crítica. A partir de então, esse conjunto de livros passou a ser rejeitado pelos cristãos da facção majoritária, os cabeça, tá? Tida como oficial, que construíam um cânon que culminaria no livro que conhecemos como Bíblia. Então, eles não queriam que esses livros fizessem parte da Bíblia. Agora vem uma pancada. Muitos desses cabeças da igreja, eu vou passar uma revelação aqui. Muitos desses cabeças, esses líderes, que cometeram essa falha, esses erros, na época, há mais de 1000 anos atrás, muito mais do que isso, muitos deles que não quiseram levantar, estudar minuciosamente todos esses escritos, avaliar, mas não concordaram, saindo dando ordem. Muitos desses líderes foram obrigados a voltar à terra e corrigir esses erros para que pudessem alcançar a sua iluminação total, a sua perfeição total da época. Tá me entendendo? Eu posso até dizer que eu posso estar incluído entre muitos desses aí, tá? Hoje muitos líderes religiosos,
posso dizer até quase que todos, poderia até dizer todos, posso até dizer todos, tiveram que renascer novamente em corpos físicos para corrigir seus erros do passado. Aí a pessoa fala assim: ah, mas você detém um conhecimento, você acabou de falar então, eu detenho conhecimento agora. Tá me entendendo? Porque nós estamos trabalhando, nós recebemos um planeta bom, um planeta puro, para desenvolver um trabalho bonito aqui, um trabalho bom, e nós mesmos destruímos esse planeta. Nós mesmos destruímos e prejudicamos a humanidade. Por causa do egoísmo, por causa do eu, por causa da ignorância. E conforme você vai atingindo os seus níveis da consciência, que vai te lembrando de coisas passadas, coisas até que a gente tem que guardar, tá? Conosco, a gente vai atingindo, vai evoluindo e vai se libertando, entendendo o porquê do processo de estarmos aqui, passarmos por aqui. E o porquê quando você chega a um determinado nível, você não precisa mais voltar. Mesmo você detendo o conhecimento, às vezes é necessário você voltar, até concluir, vamos se dizer, vomitar tudo aquilo que você errou no passado, para corrigir agora no presente, para que no futuro não tenha necessidade mais de voltar, de sofrer, de apanhar, tá me entendendo? E isso é individual de cada um, particular de cada um. É onde algumas filosofias diz completou, né? Completou o seu karma, chegou ao estado de iluminação, outras acabou o seu ciclo, né? Concluiu tudo, aí você vai entendendo, tá me entendendo? O porquê que há um determinado bloqueio, determinadas situações, está tudo conectado. Lembra que eu falei? Está tudo conectado. Muitos desses bloqueios são propositais e necessários para que a gente possa ir aprendendo, ascendendo, avançando e evoluindo. Tá me entendendo? Então, muitos desses estiveram aqui e ainda estão hoje. Líderes que cometeram erros de lá atrás. A Igreja Católica, da própria Igreja Cristã, se perderam. Quando eu digo cristã, é protestante, né? E a gente vai se aperfeiçoando. Terminei o primeiro vídeo e estou aqui no segundo. Amém, gratidão. Valeu, Fátima. Então, a gente vai aprendendo, evoluindo e vai crescendo. E aí vai descobrindo e vai compartilhando com os demais que também têm que aprender, entender por que estão nesse labirinto. Tem que sair do labirinto. Por que estão na caverna? Tem que sair. Tem que se libertar dessa matrix da consciência. Você só está dentro de um corpo físico, tendo essa oportunidade para se libertar de vez. Então, acabei de falar sobre o sumiço dos livros, né? Através de seu livro, Detectando e Desmascarando a assim chamada Gnosis, também conhecido como Contra Todas as Heresias, de 1992, Irineu, enquanto realiza a obra missionária na Gália, pretendeu proteger os fiéis, membros de comunidades cristãs da Ásia Menor, de uma facção do cristianismo, que ele afirmava ser falsa. Seu livro fez muito sucesso e esses cristãos criticados por ele, os gnósticos, foram suprimidos pelas outras seitas cristãs
e futuramente também pelo Império Romano, que após tomar o cristianismo como sua religião oficial, proibiu manifestações religiosas que se opuseram à norma imposta recentemente pela liderança da seita cristã tido como oficial, decididas através de concílios. Devido a esses fatos, os cristãos gnósticos sumiram e junto com eles seus escritos. Por quê eles sumiram? O que acontece? É isso que se fala arcontes, tá? A função de consciências fora do corpo, que trabalham em cima de um poder, um monopólio, um poder exclusivo. Igreja Católica e outras religiões hoje, né, nós vemos, e até filosofias, sendo que muitas filosofias são mais abertas, né, nem se compara a religiões, tá? Muitas religiões hoje, o monopólio, onde a gente ouve aí os Illuminatis e várias facções que querem monopolizar e não querem dar a você e a mim a liberdade de saber a verdade e de trabalhar com a liberdade, né? Por exemplo, um dia desse uma pessoa, várias pessoas já me perguntaram e perguntam constantemente: poxa, pastor, o senhor detém um conhecimento e tal, o senhor consegue envolver as pessoas, por que o senhor não aluga um local, um espaço? Aí eu falo para ela: de graça eu recebi, de graça eu dou, tá? O espaço que eu posso arrumar é uma praça pública. Lá a gente conversa, debate, leva salgado, suco e tal. Maravilhoso. Agora, eu alugar um local, eu estou levando a religião. Eu estou criando uma religião. Estou criando uma seita e não foi isso que o Mestre Jesus fez. Ele é o melhor exemplo. Ele veio livremente, não criou nada, tá me entendendo? Físico, e deixou muito pelo contrário. Ele deixou claro que nós já somos o templo, tá? Então, essa religião, tá me entendendo? Romana, o Império Romano, na época, eles sumiram com todo mundo. Sumiram, tá bem claro. Mandaram executar. Essa é a realidade, como fizeram com Jesus. Porque a liberdade, o livre-arbítrio, nos traz a liberdade. E a liberdade a muitos incomoda. Tem pessoas que querem escravizar. E um dos motivos dos arcontes, tá me entendendo? A função dos arcontes, dos demônios, dos seres que trabalham, os trabalhadores das trevas, é monopolizar, é escravizar, não é dar liberdade. Tá me entendendo? A função deles é essa. E a nossa consciência, ela tem a liberdade de se desenvolver livremente, crescer e trabalhar como quiser, não está preso a nada e a ninguém. Tá me entendendo? Isso é de cada ser. E nós, observe que quem trabalha com a luz não incomoda quem trabalha com as trevas do jeito que eles trabalham. No entanto, nós incomodamos indiretamente eles. Por quê? Porque nós queremos a liberdade. E eles não querem a liberdade. Eles querem nos aprisionar. Eles querem a escravidão. Eles querem monopolizar. Então isso incomoda. E esses seres que estão no corpo físico aplicam o mesmo sistema que aplicam no mundo espiritual, no mundo fora do corpo. Eles querem criar facções, como já tem facções, colônias, né, e muitas cidades astrais que trabalham nesse sentido de monopolizar. Não querem nos dar a liberdade de ficar livre. Eu tenho minha escolha, eu quero ser livre. Tá me entendendo? Por exemplo, eu escolhi a minha esposa. Estou satisfeito com ela. Então, eu escolhi ela e vivo com ela. Se amanhã ou depois ela for embora, acontecer, e eu não quiser mais nenhuma, eu sou livre para escolher o que eu quero. Mas eu quero o quê? A paz, eu quero o amor, eu quero a humildade, a simplicidade. Então a escolha é minha. E tem gente, tem ser, tem consciência que se incomoda com a minha escolha.
E eu deixo eles livres para escolher o que eles quiserem. Se eles querem escolher o mal, aplicar aquilo que é ruim, a escolha é deles. Então, essa biblioteca trazia informações que incomodavam o Império Romano. Então, eles perseguiram e mataram, executaram esses seres que estavam, essas consciências que estavam em corpos físicos. E isso no mundo espiritual tem uma reflexão, tem um impacto que tu nem imagina. A não ser quem tem experiência sabe disso. Tem um impacto grandioso no mundo espiritual. Que tem ser que não aceita isso. Tá me entendendo? Então vai para o lado de lá, e quando aquele ser que ainda está aqui vai para o lado espiritual, que ele vai deixar o corpo físico. É onde você tem que estar na iluminação total. Você tem que estar numa dimensão iluminada o suficiente para você perdoar esse ser que cometeu esse erro. Você perdoar, saber, claro, que ele existe a lei universal, que você colhe o que você planta, ele vai colher do lado de lá o que ele plantou aqui, tá? Mas você, na sua consciência interior, o reino que mora dentro de você, você tem que perdoar ele. Duramente tem que perdoar. E perdoar com a maior leveza, tá me entendendo? É duro, só de você imaginar, mas você tem que transformar esse pensamento numa coisa natural sua. Você tem que entender que ele precisa mais de você do que você precisa dele. É nesse sentido. Você tem que entender que você está por cima e ele está por baixo. Você é como uma águia, como eu falei no segundo vídeo. Se eu não me engano foi no segundo ou no primeiro. E ele está por baixo, você está lá em cima, voando, olhando tudo embaixo. Você só tem que olhar e entender que você tem que ir para o alto e olhar para baixo, para olhar, poxa, aquele lá, espero que um dia ele esteja aqui onde eu estou. Vai demorar muito, mas um dia ele vai estar aqui e você tem que ascender. Aí você vai entender que um dia você esteve lá embaixo também. Não é questão de humilhação, porque um dia você esteve lá também. Você só está um pouco mais alto e tem que subir mais ainda. Isso tudo é um trabalho que você tem que fazer aqui dentro e organizar. Tá me entendendo? Assim como você organiza a sua casa, no seu trabalho, no seu emprego, a sua vida, tudo é questão de equilíbrio. Tá me entendendo? Então, incomodou, tá? A fonte dessa informação que eu peguei, eu gosto de fazer um trabalho de seleção, né? Eu gosto de fazer uma seleção. Para isso a gente estuda na escola espiritual, né? www.mkmouse.com.br, tá bom? Livros, a hipótese dos arcontes, tá bom? Mas eu vou botar a descrição nos vídeos, com calma. Então, esse é o terceiro vídeo dos arcontes. Tem mais informações que eu aconselho vocês buscarem. Eu poderia fazer aqui vários vídeos falando sobre o assunto, mas esse é mais um assunto que eu entrei. Eu queria te dizer para você se manter sempre com uma águia, por cima. Voe alto, tá? Esteja em cima. A águia, ela não mora embaixo. Ela mora no pico da montanha, que de lá dá para ver tudo. Seja visionário. Procure estar sempre subindo, tá? Nunca no mesmo nível e nem baixando. Suba. Tá bom, pessoal? Gratidão aí a todos. Um forte abraço. Um beijo. Gratidão. Projeto Vitória Cristina e Douglas Cavalcante é o canal no YouTube. Página no Facebook. Página Projeto Vitória Cristina e página Livro Entre o Céu e a Terra. Muito obrigado. Luz, paz, segurança, integridade, amor acima de tudo. Um forte abraço. Shalom. Adonai. Pesquise sobre os arcontes. Mas não se abale não. Vibre alto.